Adoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião, e no episódio de hoje os conduzirei em uma agradável conversa com a delegada de Polícia Federal, Fernanda Costa de Oliveira, atual subsecretária de Conformidade e Integridade do Ministério da Infraestrutura. Sendo um dos principais compromissos assumidos pelo governo federal, a prevenção e combate à corrupção teve importante modelo implantado no Ministério da Infraestrutura com a criação da Subsecretaria de Conformidade e Integridade, responsável, em síntese, por promover a atuação integrada com outros setores de controle daquele ministério, com o objetivo de implementar programas de integridade, conformidade e ética, criando assim a cultura organizacional sobre a importância do enfrentamento de condutas antiéticas e de apoio ao combate aos crimes contra a administração pública. Ante ao exposto, doutora Fernanda, dando-lhe as boas-vindas e agradecendo sua gentileza em iluminar este espaço, peço-lhe, sem maiores formalidades, que se apresente e nos diga, em resumo, como surgiu a Subsecretaria de Conformidade e Integridade no âmbito do Ministério da Infraestrutura. Bom, eu sou Fernanda Costa de Oliveira, delegada de Polícia Federal e atualmente ocupo o cargo de subsecretária de Conformidade e Integridade aqui no Ministério da Infraestrutura. A Subsecretaria de Conformidade e Integridade foi idealizada e criada no período de transição do governo de 2018 para 2019, priorizada pelo ministro da Infraestrutura como uma iniciativa importante para se estabelecer uma nova narrativa de combate à corrupção. Então, nós estamos dentro do organograma oficial do Ministério da Infraestrutura e somos uma unidade pioneira com esse formato no âmbito do Executivo Federal. Como se deu a operacionalização dessa atuação sem que tais objetivos tangenciassem as atribuições de outras áreas, tais como corregedoria, ouvidoria e assessoria de controle interno? É muito natural que uma unidade nova promova exatamente esse tangenciamento de atribuições com outras áreas também de controle interno, principalmente sendo uma unidade pioneira, sem qualquer histórico para ser compartilhado e utilizado. Nós tivemos que sentar junto com todas essas áreas. Aqui no Ministério da Infraestrutura nós temos um comitê técnico de integridade, formado pela assessoria de controle interno, ouvidoria, corregedoria, comissão de ética e a Subsecretaria de Conformidade e Integridade. E a partir desse tratamento conjunto foi estabelecido normativos que foram criados com a anuência de todas as áreas para que a atuação de cada uma pudesse ter a sua especificidade. Nós temos, por exemplo, uma portaria de fluxo de denúncias e nessa portaria de fluxo de denúncia há essa previsão de tratamento de todas as denúncias que são registradas no Ministério da Infraestrutura por meio do portal Fala BR. Quais são as unidades que têm que ser encaminhadas, determinado assunto vai para determinada área, e aí com a existência desse diálogo, dessas tratativas feitas no âmbito do Comitê Técnico de Integridade, foi possível construir essa atuação conjunta sem criar qualquer tipo de animosidade e ruído entre todas as unidades envolvidas aí nesse tema tão importante que engloba a ética no serviço público, tanto do público interno como do público externo, que tem algum tipo de interlocução com o Ministério da Infraestrutura. A implementação das rotinas de controle, principalmente aquelas relacionadas às análises de integridade dos gestores e contrapartes, sofreram oposições? A que ou a quem você atribui o êxito das ações
na subsecretaria? Essa atuação de realizar a análise dos profissionais que iriam ocupar cargos comissionados aqui, cargos relevantes no Ministério da Infraestrutura e das suas unidades vinculadas, é uma das principais ações da Subsecretaria de Conformidade e Integridade. É uma atividade rotineira e ordinária aqui da Unidade de Integridade do Ministério da Infraestrutura. E foi uma missão e uma quebra de paradigma instituída pelo então ministro Tarcísio de Freitas, que assumiu a pasta em janeiro de 2019. Houve um entendimento e uma percepção de que essa temática deveria ser tratada com protagonismo e, como se diz no meio do universo de compliance e da doutrina, o patrocínio da alta administração foi fundamental para que, de fato, houvesse a operacionalização da análise curricular e de integridade de todos os servidores que irão, daqui para frente, ocupar cargos comissionados no Ministério da Infraestrutura. Então, além do decreto que regulamenta as atribuições da Subsecretaria de Conformidade e Integridade, foi também proposto e chancelado pelo ministro da Infraestrutura diversas portarias regulamentando o processo seletivo para a ocupação de cargos de chefia aqui no MINFRA e também análise de integridade, idoneidade moral, não só na pasta, Ministério da Infraestrutura, como também em suas unidades vinculadas. A gente entende que o patrocínio da alta administração foi o divisor de águas e foi o que fez ser possível tirar esse projeto do papel. Em passado não muito distante, o Ministério da Infraestrutura, chamado então Ministério dos Transportes, foi palco de diversas ocorrências de fraudes e corrupção. Tais desvios foram os motivadores para que a gestão desta subsecretaria fosse atribuída a ti, uma policial federal e sua equipe? A minha atuação à frente da Polícia Federal nos 10 anos que fiquei lotada aqui na Superintendência do Distrito Federal foi eminentemente de combate a desvio de recurso público e também corrupção. Nesse cenário, houve a interlocução, que é muito corriqueira e normal, entre a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, e foi quando eu conheci o então ministro Tarcísio de Freitas, que na época era auditor da Controladoria Geral da União. Então, houve a realização de vários trabalhos de polícia, operações policiais conjuntas entre a Polícia Federal e a CGU naqueles anos, inclusive operações de renome, em que eu estive à frente, e diante desse trabalho, dessa atuação, dessa expertise relacionada ao combate à corrupção, houve a idealização da criação da subsecretaria e o convite para que um policial federal assumisse essa unidade de integridade. Particularmente, eu acho que faz toda a diferença, porque a formação do policial federal é uma formação muito específica, é como a gente diz, quando todas as unidades de controle, quando todas as linhas de defesa não funcionaram, entra a Polícia Federal ali para promover algum tipo de correção social e também objetiva. Foi um acerto promover a integração de um servidor da Polícia Federal com essa pasta do Executivo. Temos números e resultados que mostram, de fato, como foi exitoso essas tratativas. Nós fizemos, por exemplo, já no início de 2019, para estabelecer uma narrativa sobre como iria ser a atuação da Subsecretaria de Conformidade e Integridade, nós fizemos um acordo de cooperação técnica com a Polícia Federal, Ministério da Justiça, Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União, acordo de cooperação técnica 01 de 2019, onde o MINFRA se compromete a promover o encaminhamento e a análise preliminar de denúncias que aportam aqui no Ministério da Infraestrutura, e também, por meio desse acordo, há o compartilhamento de bases de dados, que são importantes para um trabalho aí referente a essa análise preliminar de denúncias. A implementação da subsecretaria resultou efetivamente na eliminação de ocorrências de fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro durante a gestão? Em que percentual a análise prévia dos requisitos técnicos
e a existência de vedações legais para que nomes indicados ocupassem cargos efetivos ou em comissão concorressem para isto? Não se espera, objetivamente, que a criação de uma unidade como a Subsecretaria de Conformidade e Integridade, que tem entre o seu rol de atribuições a apuração preliminar, por exemplo, de denúncias relacionadas à fraude, corrupção e lavagem de dinheiro, não se espera que a existência dessa subsecretaria elimine a incidência desses crimes. Eu sempre digo que onde há pessoas, há de fato irregularidades acontecendo, e o que a gente se propôs a fazer é criar mecanismos de defesa, mecanismos de diagnóstico, mecanismos de prevenção e mecanismos de interlocução com outros órgãos de fiscalização, como a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, o Ministério Público, para que esses órgãos de fiscalização pudessem ter acesso de forma mais célere a registros de irregularidades que aportassem aqui no Ministério da Infraestrutura ou que a Subsecretaria de Conformidade e Integridade tivesse ciência por outros canais. Então, acho que a percepção que se procurou criar não é de extinção das ocorrências de eventuais crimes. É uma percepção, obviamente, de diminuição, porque uma vez que existe uma estrutura própria para dar atenção a essa temática, haverá uma diminuição dessa curva de desvio de recurso público e de corrupção, peculato, enfim, crimes contra a administração pública, isso é natural, então a gente quis gerar essa percepção e promover esse protagonismo com essa temática numa pasta que nem é uma pasta relacionada, por exemplo, como o Ministério da Justiça ou a própria Controladoria Geral da União. Uma pasta feita por engenheiros, onde a atividade fim está direcionada diretamente à área de infraestrutura e todo o espectro de engenharia, mas que não deixa de olhar para a questão de integridade e combate à corrupção, porque, obviamente, onde há dinheiro, há pessoas procurando desviar esse recurso. Ainda mais sendo o Ministério da Infraestrutura detentor do maior orçamento discricionário da União. Quanto à segunda pergunta sobre o percentual, pelo que eu entendi da pergunta, foi feito um questionamento das análises que nós realizamos, que são análises de integridade, como é o percentual, digamos assim, de julgamento, qual é o desfecho que se dá para essas análises. A título de exemplificação, nós temos terminologias como habilitado e inabilitado. Esse é a conclusão que se chega em relação aos candidatos que são chancelados aqui pela Subsecretaria de Conformidade e Integridade. No primeiro ano, nós tivemos uma incidência de 5% de inabilitados. Ao longo dos anos, a gente percebeu que esse número foi diminuindo. E aí nós sentamos para entender o porquê da diminuição, uma vez que a metodologia não havia mudado e, na verdade, havia aprimorado ainda mais. E aí a conclusão que a gente chegou, juntamente com o setor de recursos humanos, é que a existência desse protocolo, a existência desse processo, fez com que as próprias indicações fossem mais seletivas. Então, eu acho que houve essa mudança de cultura, que é o que de fato se espera quando se promove um programa de integridade eficiente e eficaz. De que se trata o programa Radar Anticorrupção? Considerando os pilares conexão integridade, canal transparência e supervisão ministerial, que fatores destacas para que, dentre os demais ministérios, o Ministério da Infraestrutura tenha se sobressaído no tocante à prevenção à fraude e à corrupção? Com a criação da Subsecretaria de Conformidade e Integridade, essa ação tão pioneira de se estabelecer uma unidade própria na temática integridade no âmbito de uma pasta tão desafiadora, a alta administração achou conveniente e necessário que se criasse uma marca para as ações que seriam, de fato, efetivadas e relacionadas às iniciativas da Subsecretaria de Conformidade e Integridade e para dar visibilidade também. Eu acho que propagar boas iniciativas na área de integridade é o que promove muitas vezes essa percepção de mudança de cultura. Foi determinada a criação de um logo, de uma marca, que foi o programa Radar Anticorrupção, criado em maio de 2019. A ação inicial do programa foi a assinatura do acordo de cooperação técnica com a Polícia Federal,
Controladoria Geral da União, Ministério da Justiça e Advocacia Geral da União. Através desse acordo de cooperação se iniciou o programa Radar Anticorrupção, e depois tivemos vários desdobramentos que a gente denominou de pilares e que estabelece aí o que seria o programa Radar Anticorrupção. No âmbito desses pilares, nós realizamos a confecção de guias rápidos de conduta, guias de interação com o serviço público, o que a gente achava que era básico e óbvio e tinha que promover essa divulgação de forma maciça, e isso foi feito, tanto por meio físico como midiático. A questão do canal Transparência, que foi a divulgação maciça também dos nossos canais de denúncia e do compromisso de preservação do anonimato. Realizamos a supervisão ministerial, que é um instituto que já existe há muitos anos, desde o Decreto 200 de 67, e estabelece visitas técnicas em todas as unidades vinculadas do Ministério da Infraestrutura por uma comissão multidisciplinar de representantes não só da área de integridade, mas também de áreas relacionadas à atividade meio, mas que o seu funcionamento promove integridade. Então, fomos em todas as companhias docas, nós fomos no DENIT, fomos na EPR, na Infraero, na Valec, realizamos um diagnóstico situacional e depois entregamos um relatório com oportunidade de melhoria. Criamos também o selo Fomento Infra Mais Integridade, que é um selo que promove esse reconhecimento junto às empresas privadas que têm interlocução com o Ministério da Infraestrutura sobre a existência de governança, transparência, sustentabilidade e um programa de integridade eficiente. E a partir desse reconhecimento é ofertada uma premiação também. E o Circuito Radar Anticorrupção, que são ações de capacitação feitas pela Subsecretaria de Conformidade e Integridade, para se dar também um conhecimento doutrinário necessário, conceitual, sobre esses temas, compliance e, obviamente, as suas ramificações. No aspecto do pilar que apresenta a forma para a interação dos representantes do Ministério com o setor privado, tais regras são obstáculos ao diálogo ou criam, essencialmente, roteiro para a natureza institucional de tal comunicação? O Guia Rápido de Interação do Setor Privado é um dos pilares do programa Radar Anticorrupção, e ele nasceu, é interessante isso, né, da percepção do dia a dia de que muitos dos gestores não sabiam como se comportar naquelas ações formais de contato e interlocução com a iniciativa privada. Então, visou exatamente orientar esses gestores sobre quais seriam aqueles procedimentos necessários para preservar a lisura, preservar a transparência e a institucionalidade de todas as interlocuções entre servidores públicos, colaboradores e a iniciativa privada. E, de maneira alguma, foi um óbice para qualquer tipo de desfecho, qualquer tipo de tratativa, muito pelo contrário. Eu acredito que quando há clareza e formalização desses regramentos, como a gente fez, com normatização, todos os personagens, todos os atores, servidores públicos e representantes de empresas da iniciativa privada se sentem confortáveis em atender aquilo que está sendo regulamentado pelo órgão, no caso o Ministério da Infraestrutura, e traz um resultado desejável para todos eles, porque a rigor a gente não pode falar de integridade, um programa de integridade eficiente, quando só uma das partes, no caso o serviço público, absorve esses conceitos e preceitos relacionados à ética e, enfim, ao compliance e à transparência. A iniciativa privada também deve absorver todas essas definições e as suas ramificações relacionadas à integridade. Foi encarado com muita naturalidade por todos e o resultado foi muito proveitoso e exitoso, considerado pela alta administração sobre o emprego dessas orientações relacionadas à interação entre setor privado e setor público. Estes esforços e, naturalmente, os resultados positivos do programa, no seu entender, são capazes de consolidar tais ações como política de Estado, garantindo a sequência dele no Ministério da Infraestrutura? Que obstáculos visualizastes para que o programa
com similar alcance fosse estendido a toda a esplanada dos ministérios? Tenho certeza que a criação da Subsecretaria de Conformidade e Integridade, como eu tive já a oportunidade de dizer, uma estrutura pioneira no Executivo Federal, foi um golaço do ministro Tarcísio de Freitas e do governo federal. Acho que foi desafiador, foi uma medida arrojada e os resultados estão postos com estatísticas, com números, para que se possa de fato analisar e entender a vantagem de se ter uma estrutura própria com esse tipo de intenção e de atuação. A ideia era que se criasse estruturas similares em outras pastas do Executivo Federal, só que não houve tempo hábil para isso, mas diversos ministérios vieram conhecer a estrutura do Programa Radar Anticorrupção e da Subsecretaria de Conformidade e Integridade. Foi produzido um material, um portfólio. Esse material também está disponível no site oficial do Ministério da Infraestrutura, no .gov.br, para que, a partir do entendimento do que foi o Programa Radar e a Subsecretaria, houvesse esse convencimento da necessidade e criasse esse entusiasmo em outras pastas de também absorver os ganhos e promover a criação de unidades similares. Como eu disse, não houve tempo hábil, mas a gente não apaga o passado. Os resultados estão aí expostos, todos divulgados. Se criou uma marca. Como eu disse, o Programa Radar Anticorrupção é um selo do combate à corrupção no Ministério da Infraestrutura e eu espero que os novos líderes que vão assumir daqui para frente, tanto o Ministério da Infraestrutura como a Subsecretaria de Conformidade e Integridade, entendam e contribuam para que a ideia, claro, se aprimore, porque aprimoramento é sempre necessário, mas que ela continue existindo, porque tanto para o público interno como para o público externo se promoveu uma percepção real de mudança de paradigma sobre a temática combate à corrupção. Como eu disse, a gente está falando de uma pasta que no passado era conhecida por, de fato, ter várias operações da Polícia Federal desenvolvidas em razão de desvio de recurso público, superfaturamentos, direcionamentos de contrato, e poder fazer parte dessa quebra, dessa virada de chave, foi muito interessante, foi uma honra, na verdade, e só aconteceu porque a oportunidade foi dada e porque a alta administração patrocinou. Há material para promover esse entendimento e esse convencimento dos novos líderes que estão chegando, e a minha torcida é para que a ideia permaneça, seja aprimorada, obviamente, cada vez mais, e que o combate à corrupção não fique adestrita só às unidades de controle, Polícia Federal, Ministério Público, que todo o Executivo Federal, mesmo as pastas que têm outras atividades fins, possam tratar a temática com protagonismo e que a gente possa passar para a sociedade esse entendimento de que o combate à corrupção e à integridade é tratado com prioridade pelo governo. Doutora Fernanda, caminhando para o final da nossa entrevista, agradeço mais uma vez a sua colaboração e gentileza em participar conosco neste episódio. Rendo as minhas homenagens a ti e a toda a sua equipe pelo sucesso na missão e deixo este espaço para suas considerações finais. Muito obrigado. Queria registrar aqui a minha honra de ter assumido a Subsecretaria de Conformidade e Integridade nesses últimos 4 anos. Foi um desafio muito grande, uma missão que foi paga pelo ministro da Infraestrutura e que me motivou a me afastar da Polícia Federal por esse breve período, para que eu pudesse dar a minha contribuição e também voltar para a Polícia Federal com esse aprendizado de como é possível o funcionamento da máquina pública com ações preventivas relacionadas ao combate à corrupção, que foi um dos principais temas desenvolvidos e adotados aí pela Subsecretaria de Integridade e Conformidade. O rol principal das suas atribuições é realmente promover o combate à corrupção e diminuir a incidência de irregularidades aqui no Ministério da Infraestrutura e também nas suas unidades vinculadas. Eu estou à disposição de todos, posso ser localizada e contactada pelo LinkedIn e espero que vocês tenham
gostado. Como eu disse anteriormente, há um link oficial com todas as informações mais detalhadas do que foi rapidamente passado aqui. E caso haja alguma dúvida, alguma necessidade de esclarecimento, também me coloco à disposição dos senhores aí que militam sobre essa temática tão apaixonante que é compliance, governança, transparência, né, integridade, esse mundo novo que apareceu para nós nos últimos anos e que tem sido tão interessante e importante em todas as esferas, em todos os meios, não só no serviço público como na iniciativa privada. A gente precisa tratar esse tema com protagonismo, dar relevância para ele, e é isso que eu acho que está sendo feito aqui, essa breve explanação nesse podcast. Muito obrigada e fiquem com Deus. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião, e, na entrevista de hoje, conversei com a delegada de Polícia Federal, Fernanda Costa de Oliveira, subsecretária de Conformidade e Integridade do Ministério da Infraestrutura, abordando o programa de combate à corrupção implantado naquele ministério. Gostou do conteúdo? Acesse www.extramurospodcast.com, Extramuros com H. Deixe seu comentário, avalie, inscreva-se e compartilhe este propósito. Será um prazer receber a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima!